Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da HIT. O Pix, o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, completou um ano de funcionamento no país na última terça-feira e ganhou um conjunto de novas medidas de segurança. A praticidade e rapidez do sistema de pagamento conquistaram o público. Mas, por outro lado, a segurança ainda é um grande problema. A partir de agora, para diminuir os riscos de fraudes, os valores suspeitos poderão sofrer um bloqueio preventivo. Os números comprovam o sucesso do Pix. Em um ano de funcionamento, o sistema de pagamento digital atingiu marcas expressivas no país. De acordo com dados do Banco Central, atualmente estão cadastradas quase 350 milhões de chaves. 334 milhões delas são de pessoas físicas e mais de 104 milhões de consumidores já realizaram pelo menos uma transação pelo novo sistema. Além disso, a estimativa do Banco Central é que cerca de 45 milhões de brasileiros que não realizavam transações digitais começaram a fazer Pix. A praticidade e a rapidez são as grandes vantagens. Muito mais prático. Na verdade, antes também tinha a questão de transferência que era DOC, TED, e ainda tinha uma demora. Agora o Pix não, é na hora. Eu acho que foi uma excelente opção. Porque facilita muito pra gente, sabe? Tipo assim, você precisa de um dinheiro, a pessoa vai te emprestar, faz o Pix na hora e cai. Não precisa você ter que esperar a lotérica tá funcionando, ou um banco para você fazer um depósito no caixa e ter que esperar meia hora, uma hora para poder cair o dinheiro. Nem cartão mesmo eu ando, porque para mim eu prefiro fazer tudo pelo Pix. Vantagem também para o bolso. A adoção do Pix reduziu em quase 5 bilhões de reais os custos bancários para as empresas. Pode parecer pequeno para um grande empreendedor, mas para um microempreendedor individual, por exemplo, o MEI, essas taxas bancárias podem representar muito, em duas pontas. Na ponta em que ele precisa fazer a transferência bancária e na ponta em que ele recebe pagamentos. É um microempreendedor individual, que é um pequeno empreendedor que tem um faturamento muito restrito ao longo de um ano, essas transações bancárias de pagamento, de serviços, de insumos, de matéria-prima, da contratação de produtos, pode representar, ao longo de um ano, cerca de 10% de todo o seu faturamento. Por outro lado, passaram a faturar com mais segurança, porque em vez de solicitar um TED ou um DOC dos seus consumidores, dos seus contratantes, usam a facilidade do Pix. Então, ajudou bastante dos dois lados, seja com as taxas bancárias que esses empreendedores pequenos deixaram de pagar, seja com o aumento do seu faturamento por ter essa facilidade com seus consumidores. Mas o efeito colateral do novo sistema foi na segurança. As facilidades do Pix atraíram criminosos. Só em São Paulo houve um aumento de quase 40% nos casos de sequestro relâmpago nos primeiros 7 meses do ano. Desce do carro. Desce. Calma, tá tudo bem. E por causa dos riscos, o Banco Central teve que adotar medidas de segurança. A principal delas foi a limitação de R$ 1.000 nas transações feitas durante a noite. E na semana que o Pix completa um ano, um novo sistema antifraudes entra em vigor. Agora, os bancos vão poder bloquear preventivamente as quantias consideradas suspeitas e a transação ficará interrompida por até 72 horas. Por outro lado, as instituições financeiras terão a obrigação de avisar imediatamente as pessoas que estão esperando para receber esse dinheiro. Conceito aberto exatamente para possibilitar uma análise inteligente dessas transações. Então, você imagine que um determinado consumidor sempre utiliza o seu Pix com valores que variam entre 100 e 500 reais e normalmente está relacionado a supermercados, restaurantes e bares. Então, tem um perfil traçado ali. Quando, de repente, essa transação extrapola esses ambientes de consumo e o valor, a inteligência artificial pode identificar isso como uma transação suspeita. O máximo que vai acontecer é que essa transação fica bloqueada até que o banco confirme se de fato o consumidor desejava aquela transação. E mais novidades devem vir por aí em breve. Para o fim de novembro estão previstas mais 2 modalidades do serviço: o Pix Saque,
pelo qual será possível sacar dinheiro em estabelecimentos comerciais, e o Pix Troco. Nesse caso, o consumidor pode pagar um valor a mais e pegar a diferença em dinheiro. Com tantas facilidades, vai ser difícil ficar sem o Pix. Já diria o seu José Neto. Ele vende água de coco há 20 anos no centro de São Paulo e também teve que se modernizar. Olha o coco gelado, aceita o Pix. Pode vir, qualquer um. E olha só, a quantidade de golpes para obter informações pessoais cresceu 165% no primeiro semestre deste ano. Além dos casos em que as vítimas cedem dados a estranhos, muitos crimes começam com o vazamento de informações pessoais. Foi para proteger o cidadão desse tipo de crime que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. E, recentemente, o Senado aprovou uma PEC que torna a proteção de dados um direito fundamental garantido pela Constituição. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, os golpes de engenharia social que realizam manipulação psicológica com as vítimas para obter dados ou dinheiro cresceram 165% no primeiro semestre de 2021, comparado ao mesmo período do ano passado. Para evitar os golpes de WhatsApp, a Febraban orienta a certificação da conta em 2 etapas. Para fazer isso, basta acessar o aplicativo, clicar no botão Configurações, depois Conta e Confirmação em 2 etapas. Deste modo, o usuário gera uma senha que pode ser solicitada a qualquer momento e especialmente quando for mudar o aplicativo de aparelho. Outra recomendação é deixar a foto do perfil pública apenas para os contatos e, claro, nunca compartilhar senhas ou código de segurança. Outros golpes comuns são baseados no envio de links falsos como se fossem de bancos, para anular um boleto que não existe ou fazer alguma configuração no aparelho. Existem ainda os golpes da falsa central de atendimento, onde um pseudo-atendente do banco liga, passa algumas informações e comunica um tipo de erro na conta para roubar dados ou até mesmo senha. Segundo o advogado especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, em muitos casos os golpes ocorrem após o vazamento de informações por parte de empresas, mas a LGPD existe para ajudar a proteger o cidadão e punir quem não tem responsabilidade com os dados de terceiros ou utiliza as informações para fins diferentes do que foi solicitado ao cidadão. A legislação ela veio justamente para regular essa relação entre os controladores de dados, geralmente uma empresa que detém a posse para realizar um tratamento de determinado dado, e os titulares de dados, que são aquelas pessoas que concedem autorização a esses controladores para que façam uso dos seus dados. Então a legislação veio justamente para proteger os titulares de dados, criando aí verdadeiras obrigações e responsabilidades pelos controladores de dados que deverão se adequar à nova legislação, trazendo a segurança necessária de proteção de dados, sob pena de serem penalizados com multas e demais combinações sancionatórias previstas na legislação. Em uma recente decisão, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal condenou o Facebook a pagar R$44 mil a uma pessoa que foi vítima do golpe do falso WhatsApp. O criminoso utilizou a foto do filho da vítima em um novo número de WhatsApp e pediu para a mãe transferências via Pix. Depois de fazer a terceira transferência bancária, a vítima desconfiou que se tratava de um golpe. Ela acionou a justiça pedindo ressarcimento ao Facebook por entender que houve vazamento de dados. O Facebook alegou que não houve falha na prestação de serviço, já que o número utilizado pelo criminoso era diferente do número original. Mas a justiça entendeu que houve sim vazamento de dados. Afinal, o golpista teve acesso à foto e aos contatos da vítima. Da decisão, cabe recurso. Com certeza essa decisão ela reflete já a aplicação e as consequências que essa nova Lei Geral de Proteção de Dados trouxe no sentido de proteger o cidadão ou aqueles que são titulares de dados. Essa decisão também abre um importante precedente para que pessoas que já sofreram lesões semelhantes ou que tiveram seus dados utilizados para golpes também buscarem o judiciário para que sejam indenizadas. Para evitar o vazamento de dados de clientes,
empresas de grande e pequeno porte devem tomar providências e buscar assistência técnica e jurídica, como neste salão de beleza, que faz a criptografia dos dados das clientes nos sistemas internos e não repassa dados a terceiros. Desde 2017, nós já temos ações que preservam tanto a imagem quanto os dados das nossas clientes. Além disso, nós temos uma assessoria jurídica que implementou meios para a gente proteger ainda mais os dados de cada cliente. E tudo isso já vem de encontro com a lei LGPD. No mês passado, o Senado Federal concluiu a votação da proposta que torna a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental previsto na Constituição, o que é visto como um avanço significativo. Com certeza, a inclusão da proteção de dados pessoais como um direito fundamental do cidadão na Constituição Federal eleva esse cenário a uma proteção jurídica muito maior, tendo em vista que a infringência dessa regra estará lesionando a própria Constituição Federal. E a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para regular esse direito fundamental, agora previsto na Constituição, criando mecanismos, deveres e obrigações para todos aqueles que são controladores de dados e, portanto, serão responsabilizados sobre a gestão dessas informações. E falando sobre coronavírus, recentemente a diretora adjunta da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão, afirmou em entrevista que é questão de tempo até o mundo sofrer com uma nova pandemia e que precisamos nos preparar para isso. Vamos acompanhar a opinião de especialistas sobre esse assunto. É possível dizer que quase ninguém imaginava que o planeta viveria uma pandemia. Eu nunca imaginei que ia acontecer isso aqui no Brasil mesmo, nem no mundo, né? Com o avanço da vacinação, o fim do isolamento social e o retorno gradativo à normalidade, hoje muitos brasileiros parecem não temer tanto a Covid-19. Não está tudo resolvido, mas está bem mais controlado do que antes, né? Ainda assim, muita gente receia não só a pandemia atual, mas o surgimento de novas doenças. Claro que tem medo da pandemia. Apesar de, afinal de contas, eu sou idoso e nós estamos na linha de tiro aí. Mas a gente tem histórico, né, de outros acontecimentos passados, então é uma coisa que pode acontecer futuramente também, né? A gente não está parado quanto a isso. Não sei se eu vou estar vivo até lá, mas acredito que sim, muito provável que uma outra pandemia vai acontecer. Talvez que seja pior do que essa ainda. E esse receio das pessoas tem fundamento. O cientista que descobriu o ebola na África alerta para o surgimento de novos patógenos de animais para humanos, que podem ser ainda mais letais que a Covid-19. Patógenos são micro-organismos que provocam doenças no organismo humano. Inclui bactérias, vírus, parasitas, protozoários, que causam doenças infecciosas, né? Como é o caso da Covid-19, que é provocada pelo vírus SARS-CoV-2. A imunologista e pesquisadora associada da Universidade de São Paulo concorda com a possibilidade do surgimento de novas doenças tão devastadoras quanto, ou até mais do que a Covid-19, que, segundo ela, costumam surgir pela ação do homem na natureza. Com o desenvolvimento dos países, com o aparecimento de novas indústrias, com o meio ambiente, com a devastação de florestas, isso acaba acarretando numa mudança no ecossistema e implica também numa mudança no habitat dos animais e nos próprios animais. Esses animais acabam indo para outros locais, eles acabam se aproximando das cidades e o humano acaba se envolvendo mais com vírus que são eminentemente de animais e patógenos, e a gente acaba então sendo acometido por essas doenças. Então a gente não está livre de novas epidemias. Isso tem chamado a atenção de toda a comunidade científica mundial. Recentemente, a diretora adjunta da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão, afirmou em entrevista que uma nova pandemia já é considerada inevitável. Para ela, é apenas uma questão de tempo para surgir um novo fenômeno.
A médica brasileira antecipou que a OMS terá uma Assembleia Mundial de Saúde ainda este mês, onde deverá ser discutido, além de outros assuntos, o desenvolvimento de um tratado para pandemias, com o objetivo de criar uma série de formalidades que os países e o setor privado têm que tomar no caso de uma emergência, como uma pandemia mundial. É um tratado muito bem-vindo. Eu acho que a gente aprendeu muito desde o início dessa pandemia da Covid-19, e todo esse aprendizado ele tem que ser colocado no papel, e leis e normativas devem ser estabelecidas como normas de conduta e, inclusive, ações emergenciais na iminência de novos surtos, de novas pandemias. Além das ações globais, cada um precisa cuidar da própria saúde e fortalecer a imunidade. Tem que ter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, fibras, né? Atividade física pelo menos 3 vezes por semana, né? Isso vai também ajudar a liberar endorfinas, são neurotransmissores que vai dar a sensação de bem-estar. E dentro do possível, vamos evitar estresse, né? Vamos conviver mais com a nossa família, cuidar do nosso corpo como um todo e também na nossa mente. Outra dica importante é tomar sol por 15 minutos todos os dias, antes das 10 da manhã ou no final da tarde, para equilibrar a vitamina D no organismo. Grande parte das pessoas tem ela baixa, né? E a vitamina D ela tem uma estrutura semelhante ao hormônio. Então, ela é importante para fortalecer os dentes, os ossos, prevenção de diabetes, sistema imune, age como anti-inflamatório, faz participação de diversas formações de hormônios, previne doenças, melhora o nosso coração, é tudo. E o sistema imunitário nosso precisa da vitamina D. Então, realmente, não podemos ficar sem ela. 3 eventos online são realizados simultaneamente até o final de novembro para ajudar consumidores endividados a colocar as contas em dia. Mas em tempos de recessão, com altas taxas de desemprego e endividamento, é preciso analisar o melhor cenário para renegociar as dívidas. Dívidas e mais dívidas. Difícil encontrar quem não conviva com elas. O endividamento das famílias bateu um novo recorde no mês de outubro, ultrapassando 74%, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o que pode ser explicado em parte pela taxa de desemprego, que está em 14%. E são muitas as famílias que declararam em entrevista que não têm condições de pagar as contas em atraso e que vão permanecer inadimplentes, um total de 10,1%. Mas a questão é que pessoas que têm o nome com restrições em órgãos como a Serasa ou o Serviço de Proteção ao Crédito têm dificuldades de conseguir novos créditos. Daí a necessidade de renegociar essas dívidas. E a oportunidade pode estar nesses feirões promovidos pela Serasa, Comgás e o Banco Central, que oferecem descontos bem atrativos. O Feirão Limpa Nome da Serasa vai até o dia 5 de dezembro, com a participação de mais de 100 empresas de diversos setores. Pela carteira digital, o consumidor poderá pagar dívidas de contas básicas, cartão de crédito e débitos de lojas. São até 99% de desconto, dependendo do tipo da dívida, se é de varejo, de contas básicas, de instituições financeiras, do tempo dessa dívida também. Por isso que nós ressaltamos que é importante verificar as condições que estão disponíveis nos nossos canais de atendimento. E nesse ano nós temos uma novidade, que é o auxílio dívida da Serasa. Então qualquer pessoa que negocie uma ou mais dívidas que juntas deem mais de R$200, que sejam pagas à vista, essa pessoa receberá R$50 de crédito de volta na carteira digital da Serasa para usar como quiser. Para negociar suas dívidas, basta baixar o aplicativo da Serasa. Para os brasileiros que não possuem internet ou não têm facilidade com plataformas digitais, em qualquer uma das mais de 7.000 agências dos Correios espalhadas em todo o país, também oferecem a consulta às ofertas disponíveis do feirão. Já o evento realizado pela Comgás, a distribuidora de gás natural encanado, oferece descontos de até 50% sem cobrança de juros ou multas.
A campanha vai até o dia 30 de novembro pelo site virtual.comgas.com.br. E para participar do mutirão da negociação de dívidas e orientação financeira do Banco Central, é preciso fazer um cadastro no site consumidor.gov.br, verificar se a empresa onde você tem dívida está registrada e então fazer uma proposta de negociação. São oportunidades normalmente únicas no ano e por isso chama tanta atenção. Mas será que esse é o momento ideal para renegociar suas dívidas? Segundo a educadora financeira Sol Dantas, é preciso avaliar muito bem para não se endividar ainda mais. Vamos supor que ela traz o condomínio ou atrás o financiamento de um imóvel, de um veículo, para honrar com essa oportunidade. Ela pode comprometer e criar uma dívida que compromete o bem. Então, ela pode se prejudicar se ela agir no impulso, né? Sem organização financeira. A dica é construir uma reserva antes de dar início a uma negociação. E quando ela vem se organizando ao longo do ano, que é o que eu ensino aos meus clientes, né, e falo para quem não tem essa organização financeira, para construir essa reserva para quitação, para quando chegar essa oportunidade ter como quitar, é libertador. E como é? Mas muitas vezes o tempo passa, a pessoa não consegue se reorganizar e a dívida prescreve. Nesse caso, o nome do devedor deixa de ficar negativado, conforme o Código de Defesa do Consumidor, que veda a manutenção de informações negativas por período superior a 5 anos. Mas isso não significa que aquele débito não exista mais. E sim, tem consequências. Você nunca vai poder voltar a ter um relacionamento com aquele banco se você deixar para lá, né? Então, mesmo elas prescritas, ela vai te impedir de um relacionamento ali e vai te impedir de um score melhor, para conseguir crédito em outros lugares. E veja a seguir, produtores de soja do Mato Grosso do Sul estão otimistas e esperam nova safra recorde. E ainda, Brasil será o primeiro país da América Latina a implantar a tecnologia 5G até 2022. Eu volto em instantes. Até já! Grande produtor de grãos, o estado do Mato Grosso do Sul tem a maior área de soja já plantada. Mesmo com alta nos custos de produção, os agricultores estão otimistas. O clima, porém, pode ser um fator determinante para o sucesso da próxima colheita. A área semeada em Mato Grosso do Sul na safra passada foi de 3,529 milhões de hectares. Já para o período 2021-2022, são 3,776, a maior área já plantada no estado. Isso aí corresponde a 7% a mais. São 150 mil hectares acrescentados na área plantada aqui em Mato Grosso do Sul. E com esse aumento, se vier uma ajuda dos céus, tudo indica um recorde de produção aqui no estado. A primeira ajuda já veio. As chuvas intensas no período de semeadura já possibilitaram aumento da eficácia do plantio da safra deste ano em relação ao anterior. As chuvas ocorreram no momento adequado, no momento certo, em outubro. A semeadura vem ocorrendo dentro da normalidade, tanto é que em relação ao ano passado a gente já conseguiu avançar mais de 12% a mais de área semeada no mesmo período que em relação ao ano passado. E sobre a previsão para os próximos dias e meses, há uma boa expectativa. Os modelos de previsão do tempo indicam aí que para novembro, dezembro e janeiro, esses índices devem se manter entre 100 e 250 milímetros, que são números gerais, haja vista que a gente tem regiões de produção em diversas áreas aqui do estado, Mas em se confirmando, seria realmente condições climáticas bastante favoráveis ao desenvolvimento da soja. A saca de soja é vendida a R$ 145 em média, menos que os 166 aplicados em novembro do ano passado, só que o valor 61% maior que os 90 do mesmo mês de 2019. Apesar desse preço de mercado, o produtor também viu subir os custos de produção.
Os insumos, boa parte deles também é importado e, consequentemente, o dólar acaba tendo um efeito também sobre o custo desses insumos, né? Principalmente fertilizantes e alguns produtos, alguns pesticidas também. Então, por um lado, você tem, de fato, elevação do preço do grão e, por outro lado, você tem uma elevação também no custo de produção. Entretanto, a gente está num momento em que esses processos, principalmente a questão da importação dos insumos, está ocorrendo e que a gente precisa aguardar um pouquinho mais para ver como que esse mercado, principalmente dos insumos, vai se estabilizar. 13º salário chegando e muita gente já começa a planejar o que fazer com o dinheiro extra. Trabalhadores com carteira assinada deverão receber a primeira parcela até o dia 30 de novembro. E a segunda deverá ser depositada até o dia 20 de dezembro. Quem tem direito, como calcular e como utilizar melhor o benefício é o que você vai acompanhar agora na nossa reportagem. 13º salário à vista e os planos já estão em mente. Costumo geralmente usar para viajar. Talvez eu vou fazer alguma coisa em relação à compra de Natal mesmo. Praticamente para pagar dívida, né? É só para que a gente usa, né? Dívidas, contas, compras. São esses os destinos do dinheiro extra para a maioria das pessoas, como mostra um levantamento. Segundo uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, 3 em cada 5 brasileiros devem gastar o 13º salário com compras e comemorações de fim de ano. 16% disseram que vão pagar impostos. Outros 16% disseram que vão pagar aquelas dívidas em atraso. E 34%, acredite, falaram que vão conseguir poupar esse dinheiro. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em poupar dinheiro, afinal de contas, a gente teve muito desemprego, a gente teve muitas pessoas que perderam ou fecharam os seus negócios e a falta da reserva, com certeza cometeu muito esse pensamento e essa vontade de fazer mais educação financeira. Para quem consegue poupar, o momento é perfeito. Tem que guardar, né? Vai gastar depois. Vai gastar depois, vai guardar agora. Vai guardar, fazer uma reserva? Isso, fazer uma reserva, exatamente, é uma reserva. Mas nem todo mundo tem a sorte deste casal. Para quem não pode, o ideal é dar outro destino ao 13º, como explica a educadora financeira. Ele, na verdade, é uma renda extra, uma renda pontual, porém, não é tão extra igual muitas pessoas pensam. Recebi esse dinheiro, então vou gastar como eu quiser. Porque, na verdade, logo quando a gente vira ali o ano, até em janeiro, nós temos quem? Os gastos extras. Então, o ideal seria a gente casar, né, a renda extra com os gastos extras. IPTU, IPVA, outros débitos de veículos, matrícula, material escolar e por aí vai. Segundo Kelly Ribeiro, esse é o foco. O resto precisa ser planejado ao longo do ano. Dívida, reserva e objetivo, a gente absorve como? É no nosso controle financeiro mensal. É assim que a gente faz. Então, eu já separo um valor para minhas dívidas ao longo do ano, eu já separo um valor para minha reserva ao longo do ano e para os meus objetivos. Então, quando tem uma renda extra, é para gasto extra. Dinheiro extra que todos os trabalhadores formais, inclusive os temporários, têm o direito de receber em 1 ou 2 parcelas. Sendo uma única parcela até o dia 20 de dezembro. Isso está na lei. Agora, sendo em até 2 parcelas, e quem escolhe isso é o empregador, a primeira parcela entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. O 13º deve ser calculado com base no salário, somado a todos os outros ganhos do trabalhador. Aquilo que tem natureza salarial entra para cálculo. Então, horas extras são um grande exemplo. Então, eu acabo computando e vira para o base de cálculo. E mais, como a base de cálculo é, inclusive, a remuneração, comissões, gorjetas também entram nesse cálculo. Durante a pandemia, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda autorizou a redução de salários e jornadas e até a suspensão de contratos. E hoje a grande questão é se para quem teve de aderir ao programa, todos os meses do ano devem ser computados no cálculo do 13º ou não. Para quem teve a suspensão, aí não computa. Mas para quem teve a redução proporcional da jornada e do salário,
aí computa normalmente. Então, quer dizer, as pessoas que tiveram o contrato suspenso por 6 meses ao longo de um ano vão receber um 13º proporcional a 6 meses? Exato. Mas quem teve a redução de salário e jornada também pode sofrer prejuízos. Alguns dizem, como no meu caso, que o empregador tem que pagar integralmente. Outros dizem, falam que não, que eu tenho que levar em conta esta redução para fim do cálculo do 13º. Por quê? Porque entre os meses de fevereiro e novembro, a concessão da metade leva em conta o mês anterior. E, naturalmente, dezembro leva em questão em dezembro. Então, eu analiso aquele momento do contrato ou eu analiso o entendimento mais favorável ao trabalhador. Esse é um debate, essa é uma discussão que se coloca. O Brasil será o primeiro país da América Latina a implantar a tecnologia 5G, a 5ª geração das redes móveis, uma evolução da conexão 4G atual. Estima-se que até 2022 a nova tecnologia esteja disponível em todas as 27 capitais do país. E até o final deste ano comece a funcionar em partes das cidades de São Paulo e Brasília. Nas últimas décadas, as telecomunicações mudaram muito. No Brasil, o telefone chegou em 1877. Apenas um ano depois de ser patenteado por Alexander Graham Bell, conhecido como o inventor do aparelho. Na década de 1960, o país tinha 1 milhão de usuários e 1.000 empresas do segmento. Até que nos anos 70... E aí veio um outro marco na telecomunicações do Brasil, que foi a inauguração da Embratel. E a Embratel era responsável, era uma estatal brasileira responsável pela expansão das telecomunicações do Brasil. Então, a expansão se deu, inclusive, na questão social de instalar orelhões. Uma inovação que hoje, 50 anos depois, é desconhecida por muita gente. Você conhece o orelhão? Não. Você costuma ver orelhão por aí? Não. Você sabia que tinha um orelhão aqui? Parece que eles se tornaram mesmo invisíveis, mas ainda existem. Pode até não parecer, mas aqui na capital paulista ainda há quase 7.000 telefones como esses. Mas se contabilizados todos os telefones públicos ainda ativos em todo o estado de São Paulo, de janeiro a agosto deste ano, apenas um crédito foi utilizado a cada 14 dias. Até porque grande parte dos orelhões nem funciona. E hoje em dia, a maioria das pessoas não usa nem telefone fixo. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2020 o telefone fixo convencional estava presente em apenas 24% dos lares brasileiros. Na sua casa tem telefone fixo? Não tem também. Meio de comunicação para você hoje é? Celular. Foi nos anos 90 que o telefone celular chegou ao país, mas era bem diferente dos aparelhos atuais. E a partir daí começou-se a gerações celulares. A primeira 1G e a 2G, que eram basicamente sistemas analógicos de telecomunicação. Que só permitiam ligações e depois troca de mensagens via SMS. Quando o 3G chegou, já em 2004, algumas informações e notícias chegavam pela internet no celular. Mas foi com 4G em 2013 que muita coisa mudou. 4G atende hoje, as grandes necessidades de streaming, permitiu velocidade para a gente carregar filmes, várias aplicações. Aplicações que atualmente abrangem todas as áreas da vida. O celular virou um computador, Você usa para tudo. Para fazer pesquisa, compra, banco, para ligação, para tudo. Principalmente quando a pandemia veio, eu trabalho com revenda de semijoias. Praticamente a gente só usou e trabalhou pelo WhatsApp. Foi nossa maior ferramenta. E também o Instagram, Então, praticamente tudo, pela internet mesmo. Além de aprimorar as formas de comunicação, o 4G trouxe mais entretenimento e funções que possibilitaram o desenvolvimento da indústria, negócios e até da educação. Mas com 5G, tudo isso evolui muito mais.
e você vai poder proporcionar ao usuário um processamento de telecomunicações, tempo de transmissão menor que 1 milissegundo. E isso proporciona a você uma telecomunicação em tempo real. Mas essa ainda não é a realidade do 5G já ativo em alguns aparelhos no país. A gente não tem ali o 5G de fato, porque ainda o Brasil ele ainda não está totalmente estruturado. Você tem muitos lugares que ainda não tem antena 5G, porque acabou de ter aí as vendas das faixas de frequência, né? O leilão do 5G foi encerrado no último dia 5 e ainda levará um bom tempo para que a nova tecnologia seja totalmente implementada. Estima-se dos próximos 3 a 5 anos a gente ter aí aproximadamente 60% das estruturas já montadas. Mas de julho a setembro do ano que vem a gente já teria em todas as capitais uma estrutura mínima para que as pessoas já comecem a sentir essa diferença de como está funcionando e até a usabilidade mesmo. E aí sim chegarão evoluções que parecem sair de filmes de ficção. Você precisa de uma cirurgia no Brasil e um especialista está em Nova York. Esse cara consegue fazer uma cirurgia em você estando lá. Segundo os especialistas, cidades inteiras estarão conectadas e as pessoas poderão ligar e desligar equipamentos domésticos à distância, fiscalizar medidores de água ou luz e até os pets, idosos ou crianças poderão ser monitorados de longe. Você vai estar conectado na sua casa, não por uma rede Wi-Fi, que é por um provedor de cabo. Ele vai ter o Wi-Fi natural na tua casa, porque tudo vai virar antena, né? Tudo que eu digo virar é incorporar uma antena. E essa antena é baixo custo. Uma antena dessa, o custo dessa antena sai menos que R$50 hoje. Só que essa antena não é a antena que nós estamos acostumados a ver no alto do prédio. São antenas do tamanho de uma caixinha de fósforo. Por isso, a expectativa é que a tecnologia chegue aos 4 cantos do país. Eu acho que hoje as empresas têm essa responsabilidade de investir e abranger aonde a gente não tem internet hoje. Não é somente dar tecnologia para quem tem recurso. Eu acho que é dar tecnologia exatamente ao contrário, para quem não tem recurso. Para essas pessoas terem acesso à educação e acesso a se formarem, gerar aí uma cultura de evolução, de progresso, né? E sim, será preciso ter um novo aparelho, porque não é possível adaptar o celular 4G para 5G. Todos os fabricantes vão ter as linhas de baixo, médio e alto valor. Então, todas elas com tecnologia 5G. Então, a gente deve começar a ver aí alguns aparelhos saindo em preço mais em conta, já com tecnologia. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia.